Shalom, shalom, irmãos. Eu quero trazer aqui reflexão sobre Pedro andando sobre as águas. No momento com que isso acontece, está havendo uma grande tempestade onde os discípulos estão em um barco e Jesus andando sobre as águas. Quando Pedro percebe que é Jesus andando sobre as águas, quando Jesus se declara assim, Pedro disse: é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus libera uma palavra sobre a vida de Pedro e diz: Pedro, venha sobre as águas, Pedro. Pedro decide descer do barco. Pedro toma uma decisão, tem uma atitude de descer do barco e caminhar até Jesus. Quando ele começa a caminhar, ele já está andando sobre as águas. Ele está olhando para Jesus, ele tem um direcionamento, ele tem um foco, ele tem um objetivo. Quando Pedro repara na força do vento, repara na força das ondas do mar, ele desfoca a sua atenção de Jesus e ele começa a ter medo. Então ele começa a afundar. Quando Pedro afunda, ele pede ajuda para Jesus. Jesus estende a sua mão. Jesus levanta Pedro e diz: Pedro, por que duvidaste? Homem de pequena fé. E Jesus, pacientemente, amorosamente, pega na mão de Pedro e eles voltam de novo para o barco, fazem o mesmo trajeto, andando sobre as águas junto com Jesus. O que isso tudo quer dizer a respeito da vida de Pedro e do ministério de Pedro? Naquele momento havia alguns fatores acontecendo e dentre eles Jesus estava provando o coração de Pedro. Para que um dia Jesus chegasse até a Pedro e dissesse: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Porque isso está falando nada mais, nada menos do que um momento onde Pedro ele deveria confiar no Senhor, deveria estar com seus olhos fitos no Pai, seus ouvidos fitos na presença de Jesus, para que ele não viesse desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ele deveria colocar-se no lugar de dependência do Senhor. E naquele dia ele começou a dar os seus primeiros passos, a se colocar na dependência do Senhor e ter seus olhos fixos na sua presença. Só que durante o caminho, a palavra de Deus diz que Pedro ele tira o seu olhar da presença de Jesus. E Jesus estava precisando de alguém que tivesse os seus olhos fitos em sua presença, fosse obediente o suficiente para apacentar as suas ovelhas. Porque Pedro foi escolhido para apacentar as ovelhas e não João, que foi o discípulo mais amado, ou não foi ali Tiago, que era um discípulo que estava também muito próximo de Jesus, da classificação dos três entre Pedro, Tiago e João. Exatamente por causa deste motivo, porque Pedro ele deu o primeiro passo de seguir a Jesus, ele deu o primeiro passo de querer ir além, de querer fazer algo diferente, de querer confiar e depender do Senhor. Só que no meio do caminho, a gente vê a instabilidade que Pedro ainda tinha para conseguir alcançar este ministério em Cristo. Não é o primeiro momento que a Bíblia vai citar, onde Pedro está dentro de um barco, que Pedro está em uma situação onde ele está em um lago, onde ele está sobre as águas. Mas a Bíblia também vem trazer outros momentos onde Pedro está pescando e ele conhece Jesus pela primeira vez. Jesus pede o seu barco para entrar dentro dele e ministrar as multidões dentro do barco de Pedro, e ali acontece um grande mover sobre a vida de Pedro. Pedro segue Jesus. Outros momentos, quando Jesus vem chamar Pedro para ele apacentar as suas ovelhas, Pedro ele reconhece Jesus aonde ele estava e ele salta do barco, porque ele tinha voltado às suas antigas práticas. Ele achava que tudo tinha acabado ali, que não iria acontecer mais nada até Jesus. E Jesus ele vai repetir as palavras aonde o ministério de Pedro ele vai ter uma convocação maior: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Jesus ali no momento onde Pedro ele anda sobre as águas estava testando o coração de Pedro, para ver se ele conseguiria conduzir as suas ovelhas de acordo com a sua visão, de acordo com o governo de Jesus, de acordo com a responsabilidade de Jesus, de acordo com aquilo que Jesus queria. Todas as vezes que nós queremos exercer um chamado, exercer um dom, precisamos entender que o dom não é nosso, quem chama é o Senhor, que o dom pertence ao Senhor, que nós precisamos depender dele. Nós precisamos ter os nossos olhos, os nossos ouvidos fitos na presença do Senhor em todo o tempo. Isso não diz respeito apenas àquele que quer seguir um chamado, só daquele que quer seguir Jesus, daquele que precisa ter o seu coração lapidado pelo Pai. Todos nós precisamos passar por este momento, e o Senhor Jesus ele vai sim sondar aquilo que está no meu e no seu coração. Pedro aquele dia ele foi sondado e ele foi selecionado pelo Senhor para apacentar as suas ovelhas. Que Jesus abençoe a sua vida, que essa palavra possa permanecer no seu coração.